Bem, agradecer também ao nosso amigo de muitos anos, pastor Paulo Zang, mais uma vez pelo convite, pela confiança. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, a este ministério. Trago aqui a saudação do nosso pastor, a vida do Senhor, e um abraço a toda a igreja. Aleluia. Quantos aqui vieram para adorar o Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a amada igreja, por gentileza, neste momento, a se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor juntamente com a minha, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 6. No livro do Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 6. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Toma seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Amados, quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor colocou algo tremendo no meu coração para trazer para a igreja nesta noite. O texto aqui vai nos dizer que todos os anos Jesus fazia uma viagem. Todos os anos Jesus fazia um trajeto. A Bíblia diz que ele subia para uma cidade chamada Jerusalém, porque ali acontecia uma das maiores festas daquela época, a festa da Páscoa. Então todos os anos Jesus fazia este mesmo trajeto, este mesmo percurso. Porém, neste trajeto, neste caminho aonde o mestre passava, a Bíblia nos diz que havia uma porta, e essa porta ela é conhecida como a porta das ovelhas. E dentro deste lugar havia um tanque, que é chamado na Bíblia como o tanque de Betesda, que significa casa de graça ou casa de misericórdia. Então todos os anos Jesus subia a esta cidade. Porém, Jesus, para ir a este lugar, ele passava por essa porta. Só que um certo dia Jesus decide entrar por esse lugar. Jesus ele vai entrar, pastor, por esta porta. Só que o detalhe, irmão, Jesus ele não entra pela referência externa. Jesus ele não entra pela simbologia que está pelo lado de fora, mas aquilo que estava pelo lado de fora simbolizava o que estava ali dentro. Ou seja, porta das ovelhas. É coxo, mas é ovelha. É paralítico, mas é ovelha. É cego, mas é ovelha. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, mas quem sabe você entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir, mas Jesus olha para a tua vida e olha para você e diz: ei filha, ei filho, mesmo pensando em desistir, mesmo triste, mesmo cansado, ele olha para você e diz: continua sendo minha ovelha. Eu queria lá. Porque dentro desse lugar aglomerava um número de pessoas, e eram pessoas que precisavam de um milagre, que precisavam de uma resposta do céu sobre a vida deles. E Jesus agora ele vai entrar. Só que algo que me chama a atenção através da palavra foi ver que quando Jesus ele entra naquele lugar, a Bíblia, a história vai dizer que ele passa entre os doentes, ele passa entre os alpendres, entre as colunas daquele lugar,
mas ninguém sentiu a sua presença. A Bíblia diz que ele passa entre os doentes, e chega na beira do tanque, mas ninguém sentiu a presença dele no ambiente. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Muitas vezes a prova é tão grande, a luta é tão grande na nossa vida, pastor Zane, que a gente já não consegue mais olhar para ele. Mas como a irmã falou aqui, tudo vai se encaixando, desde o primeiro louvor, as palavras que foram lidas aqui nessa noite, complementava o que Deus tinha colocado no meu coração. Existem algumas situações que a gente já não consegue mais olhar para ele, mas como a irmã disse, a gente quer se vitimizar, a gente quer olhar para o problema e dizer: não, Deus, isso aqui para mim não dá mais, eu estou sozinho, ninguém olha para mim. A gente já não consegue mais olhar para ele. A Bíblia diz que Jesus passa entre as pessoas, mas ninguém conseguia sentir a sua presença. Ele vai parar na beira do tanque. Quando ele chega no tanque, a história vai dizer que aquele tanque ele se movimentava, descia um anjo do céu e movimentava aquelas águas, e o primeiro que se lançasse era curado. Só que quando Jesus ele para na beira do tanque, ele anulou o tanque. O tanque já não faz mais milagre, a água já não é mais agitada, as pessoas estavam esperando a água ser agitada e o mestre do lado. Nos dias que nós estamos vivendo, igreja, tem muita gente preocupada em querer entrar no tanque, tem muita gente preocupada em ver a água sendo agitada, tem muita gente preocupada em ser pegada no colo e levada até o tanque, mas Jesus chega nessa noite através da palavra e olha para você e diz: eu continuo no ambiente, eu continuo do seu lado. Lamarte, eu queria me alabar, subir andar. Não se esqueça que o Espírito Santo de Deus ainda está do teu lado, Ele está agindo ainda sobre a tua vida, embora muitas vezes a gente não entenda, mas é no silêncio que Ele trabalha. Eu estava ouvindo um louvor essa tarde, e ministrando a palavra, e eu parei para ouvir aquele louvor, e aquele louvor ele falava, é no silêncio que Ele estava trabalhando, que Ele trabalha, a gente não percebe, a gente não vê, às vezes a gente até desacredita de algumas coisas que está para acontecer na nossa vida, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo. Mas qual é a minha função? A minha função é continuar no barco, a minha função é continuar na presença. Porque Moisés, porque a promessa só acontece aquele que estiver na brecha, aquele que estiver na presença do Senhor. Não há ninguém que pode parar o agir de Deus sobre a tua vida. Há pessoas que já pararam o agir de Deus, mas eles estão lá no jardim da saudade, lá no cemitério. Lá acabou a promessa, acabou o projeto, mas ainda, enquanto há sopro, fôlego de vida sobre a tua vida, ainda há esperança. Ramate, eu queria bialaba, suíbi andará. Ramando querer bialite, eu querer bialaba, suíbi andará. Deus te trouxe hoje sobre esse lugar para te dizer: não perca a esperança. Não perca a esperança, porque você não está vendo, você não está contemplando, mas Ele continua agindo na tua vida. A Bíblia diz que Jesus ele para na beira do tanque,
Ele anulou o tanque, não faz mais, porque aonde ele está não há ninguém maior que ele. E a Bíblia vai dizer que ali havia um homem, como todos os irmãos conhecem a história, estava há 38 anos esperando um milagre. Mas o texto que nós lemos nos deixa bem claro. Quando viu este deitado, soube que ele vivia naquele estado havia muito tempo. Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Mas quem sabe você pode olhar para mim e dizer: mas Moisés, Jesus sabia porque Ele é Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Você não está errado. Mas literalmente falando, quando eu abro a palavra de Deus lá no Evangelho do Dr. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 42, nós vamos entender que a primeira subida de Jesus para Jerusalém foi aos 12. Ou seja, dos 12 aos 33, isso me dá um intervalo de 21 anos. Ou seja, Jesus viu ele aos 12, Jesus viu ele aos 13, Jesus viu ele aos 14. Mas quem sabe você olha para mim e diz: mas Moisés, por que ele não foi lá? Por que o mestre não foi lá o ajudá-lo? Ei, irmão, eu imagino Jesus todos os anos. Ele passava pela porta, olhava para dentro daquele lugar e olhava para o pai dizendo: pai, eu posso? O pai olhava para ele dizendo: não, filho, ainda não é o tempo. Aos 12, aos 13 ele passava de novo: pai, agora é o tempo? Não, ainda não é o tempo. Aos 14 ele vai passar: pai, agora é o tempo? Não, ainda não é o tempo. Não significa que a promessa de Deus não aconteceu na tua vida, que Ele não está te vendo. Não significa que a salvação não chegou na tua casa, que Ele não está te vendo. Não significa que a porta não se abriu, que Ele não está te vendo. Ele continua contemplando a tua vida todos os dias, mas Ele olha para você e nessa noite diz: ainda não é o tempo. Xaramate, eu queria ver lá para subir e andar. Mas o nosso maior problema, vivemos em dias que já não temos mais tempo. As pessoas não têm mais tempo. Se você vai fazer um serviço para alguém, a pessoa, antes de fechar o negócio, ela olha para você e diz: quanto tempo vai levar? Ah, vai levar uma semana. Ah, não tem como fazer em 3 dias, em 2 dias. Vivemos em dias que as pessoas não conseguem mais esperar o tempo. Mas precisamos entender que a palavra do Senhor ainda não mudou. O tempo é dele. Não é na minha hora, não é no meu dia, não é no meu mês, é no dia dele, no mês dele, no querer dele, sobre a minha vida vai acontecer. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender que a vontade dele para a minha vida muitas vezes requer o silêncio. Às vezes a gente vai precisar enfrentar alguns desertos, algumas situações, para nos fortalecer para algo que está para vir. E a gente não entende, a gente quer acelerar o processo de Deus na nossa vida, a gente quer acelerar a promessa, o milagre, a salvação. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. Somente descansa o teu coração. Não acelere aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Não acelere a promessa que Deus tem sobre a tua casa. Se Jesus disse que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele disse que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Não fica triste com o que eu vou te falar agora.
Mas existem situações que Deus chega para nós e diz: não vai lá, não ajuda, não estende a mão. Por que, Deus? Porque o que eu tenho para ele é diferente. O que eu tenho para ela é diferente. A gente não entende. Aí agora você chegou aqui nessa noite e está compreendendo por que algumas pessoas se afastaram de você. Por que quando você precisou de um abraço, ninguém chegou para te abraçar. Quando você precisou de uma palavra de incentivo, quando você precisou de uma mão estendida, ninguém veio. Mas não era porque as pessoas não queriam, é porque ele estava dizendo: não vai lá, porque o que eu tenho para ele é diferente, o que eu tenho para ela é diferente. Ramassuíbi andará, xarabalabassuíbi andará. O que Deus tem para a tua vida não vai precisar de água agitada. O que Deus tem para a tua vida não vai precisar que ninguém te pegue no colo e te jogue dentro de um tanque, porque o que Ele tem para fazer é diferente. Aquele homem olhou para o mestre, Jesus olhou para ele: você quer? Você quer? Você acredita? Em outras palavras, a primeira coisa que ele olha para o mestre e fala: eu não tenho ninguém. Jesus fez uma pergunta objetiva, esperando uma resposta, sim ou não. Jesus chegou para ele, em outras palavras, dizendo: você acredita? Você crê? Ele nem percebeu, ele quis justificar aquilo que ele estava vivendo. Ele quis justificar algo injustificável. Como assim? Às vezes na nossa vida nós fazemos a mesma coisa. Quantos profetas já passaram por aqui? Quantas vezes Deus usou os pastores, os obreiros desta casa, para olhar para mim e para você e dizer: Deus vai fazer, Deus vai salvar, Deus vai curar. Mas porém o tempo de espera vai nos limitando, e nós não compreendemos o agir de Deus sobre a nossa vida. E vai se passando os dias, vai se passando os meses. No primeiro mês quando eu recebi a profecia que eu ia gravar um CD, que Deus ia me colocar dentro de uma gravadora. Irmão, eu saí tão feliz daquele culto. Eu saí achando que já ia acontecer no outro dia. Mas eu saí pulando, cheguei em casa, minha esposa estava lá: o que aconteceu? Eu falei: Deus vai me colocar dentro de uma gravadora. Peguei o celular, nunca levava o celular para o trabalho. Peguei e coloquei o celular no bolso e levava todos os dias. Ah não, alguém vai ligar. Alguém vai ligar. Foi passando os dias, os meses, eu estava firme. 8 meses, firme. Não, vai acontecer. Não, é só 1 ano passou. Ah, será, Deus? Eu não sei mais se vai acontecer não. 2 anos depois, eu já tinha desacreditado daquilo que Deus poderia fazer. Já estava colocando no canto a promessa que o Senhor tinha feito na minha vida. 3 anos depois, eu já nem lembrava mais. 4 anos se passaram, nada. 5 anos se passaram. Aí Deus cumpre a promessa. Às vezes o tempo nos limita. O tempo de espera não pode te limitar.
Se você está orando por aquele que você está intercedendo dentro da tua casa, espere, confie. Pode levar anos, décadas, mas Deus vai cumprir. Deus vai cumprir a promessa que Ele fez sobre a tua vida. Jesus chega para ele e diz: você acredita? Então se levanta. Primeira coisa que a gente pensa: pô, peraí, este homem estava há 38 anos. Pela ciência, se a gente for compreender isso, é impossível. É impossível. Uma pessoa que fica de 5 a 10 anos em uma cama, você pode observar, seu corpo começa a ficar esquelético, perde a musculatura, não se mantém mais em pé. Aí Jesus chega e surpreende, olhando para ele dizendo: se você acredita, então levante. Não, você não entendeu. Eu vou explicar melhor. Está na hora de você se levantar. Porque Ele ainda continua agindo sobre a tua vida. Mas para mim receber aquilo que eu tenho, que Ele tem sobre a minha vida, eu preciso estar de pé. Eu preciso me levantar. Quando Jesus olha para ele e diz: levanta, Jesus estava dizendo: eu não vou chegar só com o milagre que você precisa, eu não vou chegar simplesmente com a providência que você precisa, mas eu vou chegar restituindo as tuas forças. A luta está grande, a prova está grande, mas o Senhor está te dizendo: eu te fortaleço. Ele se colocou de pé. Até aí tudo bem. Eu imagino que a primeira coisa que ele pensou agora: vou sair correndo aqui, vou sair gritando. Mas Jesus olha para ele e diz: ei, filho, dá uma olhadinha aí do seu lado aí. Senhor, pega essa cama. Mas Senhor, ela só me trouxe vergonha. Pega a cama. Mas Senhor, aonde eu andar as pessoas vão me reconhecer que eu estava sobre esse lugar, eu não preciso mais dela. Jesus olha para ele e diz: pega a cama. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Existem algumas marcas, alguns ferimentos que fizeram em você, que a gente vai precisar carregá-los. Algumas cicatrizes que vão ficar. Porque quando eu e você pensamos em parar, quando eu e você pensamos em desistir, em querer olhar para trás, a gente vai olhar para a cama, a gente vai olhar para a cicatriz, a gente vai olhar para as coisas que nos machucaram e vão dizer: não, para lá eu não volto mais não. Mas se você for parar para ver, Deus ainda tem algo extraordinário sobre essa cama. Porque se Jesus olhasse e dissesse: levanta, pode ir embora, está curado, está são, ele ia passar entre as pessoas, jovem, e ninguém ia o reconhecer, ninguém ia ver. Iriam passar entre as pessoas e iriam olhar para ele e dizer: nossa, tem um morador novo na cidade.
Mas quando ele começou a passar pela rua, com a cama nas costas, as pessoas olhavam para ele e diziam: não era o paralítico? Não era aquele que era levado todos os dias lá no tanque de Betesda? Não era aquele que era todo dia carregado? Não era aquele que vivia reclamando que não tinha ninguém? Jesus te salvou, Jesus te curou, Jesus te libertou, mas existem algumas marcas que a gente vai precisar levar, existem algumas situações, alguns ferimentos que a gente vai precisar carregá-los, porque por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e dizer: olha lá, não era aquela que dava trabalho para a sociedade, não era aquela que dava trabalho para a mãe, não era aquele que dava trabalho para o pai, olha lá ele pregando, olha lá ele louvando, lá basuíbe andar, xarabai choquerebe lá basuíbe andará. Você não entende as cicatrizes, as dores que você está enfrentando, mas Ele olha para a tua vida e diz: eira, suíbe andará. Há alguém te observando por onde você passa, há alguém te observando por onde você caminha. Xarabalaba suíbe andar. Jesus olhou para ele e disse: vai, agora com a cama pode ir, porque a tua cama será uma pregação. O agir de Deus às vezes dói, o agir de Deus às vezes nos machuca, o agir de Deus às vezes nos faz pensar em desistir. Mas Ele está dizendo nessa noite, através da palavra: eu estou movendo em silêncio. Você não está vendo, mas eu estou fazendo. Você não está contemplando, mas eu estou movendo aquele lugar. Eu quero te convidar nesta noite a se colocar. Está transmitindo, né, pastor? A minha mãe, ela está assistindo agora. Ela mora lá na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Provavelmente ela e meu pai estão assistindo. Um dia olhavam para ela e diziam para ela assim: quem sabe você mãe, você pai, que espera que um dia o seu filho esteja na presença do Senhor, que você luta sobre a sua casa. Um dia olharam para minha mãe e disseram: esse Moisés vai dar trabalho, irmão. Porque eu era do contra. Filho de pastor sabe como é que é. A gente carrega um fardo, porque a gente tem que ser espelho. As pessoas olham pra gente e dizem, ela nem chama pelo nome, o filho do pastor. E a gente, na nossa mocidade, na minha adolescência, as pessoas apontavam e diziam: olha lá, ó, tá aprontando, tá fazendo. Vai dar trabalho, irmão Luiz. Vai dar trabalho, irmão Pedro. Mas a minha mãe olhava e dizia: não, meu filho vai ser uma bênção. A tua palavra tem poder. A tua palavra, mãe. A tua palavra, pai. As pessoas podem olhar e dizer: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas se aqui dentro ainda há esperança, se prepare por agir de Deus.
sobre a tua vida. As pessoas podem apontar, podem dizer. E sabe qual era o meu maior problema? É que quando eu era afrontado, quando as pessoas vinham para cima de mim, dizer, olha lá, não é ele, eu fazia pior. Naquela época, não era permitido usar camiseta de time, de futebol. Eu passava na frente da igreja, bem na hora do ensaio. E eu achava que estava indo contra eles, mas na verdade eu estava indo contra mim mesmo. Mas a minha mãe lá no culto, o meu pai lá no oculto, lá no quarto, lá no secreto, eles olhavam para mim, oravam por mim e diziam, não, o meu filho vai ser uma bênção, a minha casa vai ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção. Deus vai agir sobre a tua vida, Deus vai agir sobre a tua casa. Mas eu preciso entender, eu preciso compreender. Que há algumas situações que Deus diz, não é o tempo. Mas Senhor, eu quero que a salvação chegue agora, hoje. Pode chegar hoje. Você crê? Você acredita? A providência pode chegar hoje, mas ela pode chegar amanhã, ou depois. A palavra que eu tenho para o teu coração é: para ela se cumprir na tua promessa, para o agir de Deus começar a continuar se movimentando no lugar da tua oração, eu preciso permanecer no barco. Tem gente que entrou aqui nessa noite pensando em parar, pensando em desistir. Não, Deus, porque eu não tenho ninguém, porque toda vez que eu vou, outro vai, Senhor. Ele olha para a tua vida e diz, você acredita? Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Quem sabe por algum motivo você se afastou da presença do Senhor. Por algum motivo você chegou no altar e disse, Senhor, está aqui meu dom, meu talento, não quero mais. Saiu por aquela porta e disse, Senhor, não quero mais. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Pai que te viu sair por aquela porta é o mesmo Pai que está te esperando de braços abertos. Tem alguém nessa noite para aceitar a Jesus ou para reconciliar com Cristo, com Ele? Tem alguém nessa noite? Somente levante uma das suas mãos, eu quero estar orando por você onde quer que você esteja. Se não tem ninguém, eu quero, com a permissão do pastor, eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Senhor, está a tua igreja, Jesus. A tua palavra, Senhor, foi pregada neste lugar. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas o Senhor ainda continua agindo sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha visitar, Pai querido, a cada família, a cada familiar, a cada filho, a cada esposo, a cada esposa, Jesus. Que o Senhor venha visitar a casa de cada um, Senhor. Deus, que o Senhor venha visitar, Jesus, os seus filhos.
Xarabalabasui, querebiandai, choquerebialabasui, biandá. E aquilo, Senhor, que um dia, Pai querido, o Senhor fez sobre a minha vida, eu profetizo, Senhor, sobre a vida, mando querebiandá. Mesmo, Senhor, que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas, Senhor, estejam fracas, mas estão na Tua presença, ó Deus. Nós estamos, Senhor, na Tua face, na Tua casa. Que o Senhor, Pai querido, venha visitar cada lar, cada família. Eu oro, Senhor, por este ministério, pela vida, Senhor, do pastor Paulo Zang, pela vida dos obreiros deste lugar, pela cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, por cada criança que está neste lugar. E eu profetizo, Senhor, que este lugar ficará pequeno com aquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre este lugar. Amém e amém. Quero dizer algo para aquele jovem lá. A promessa que Deus tem na tua vida, filho, é grande. Não há mais tempo para fugir, filho. Deus tem pressa em te usar nessa terra. Ele está te dizendo da onde Ele te tirou, filho. Não era para você nem estar aqui, lá, mas sabe que o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui? Não era porque você era melhor, não era porque você era bom, é porque tinha alguém de joelhos dobrados intercedendo pela tua vida. O Senhor está te dizendo, filho, é tempo de deixar algumas coisas para trás. Porque a promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Assim te diz o Senhor. Deus está na casa. Amada, Deus está visitando a sua casa. Jesus contemplou quando você andava sobre aquele lugar, dizendo: Senhor, quando que vai se cumprir? Mas Ele chega nessa noite para confortar o teu coração e dizer: filha, eu estou agindo ainda lá. Não chegou o tempo ainda, mas Ele manda te falar, não desista. O Senhor vai mover aquele lugar, vai balançar aquele lugar, mas é só Ele agindo, porque o nome dEle vai ser glorificado sobre aquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui mais uma vez agradecer ao pastor Zang pelo convite, pela confiança estendida no nosso ministério. E pode ter certeza, pastor Zang, tem algo novo chegando para este lugar. A promessa de Deus não morreu. Aqueles que feriram, que machucaram,
Não há pessoas, mas Ele vai tratar com cada um. Rabaço e querebi andar, porque Ele vela pela sua vida e pela dedicação que você tem sobre essa obra. Xarabalai choquerebi alabaço e biandar. Ele está visitando a sua casa, pastor. Rabai choquerebi alabaço e biandai chorebi alamanda. Está chegando um tempo de honra para a sua vida, pastor Lamai, chorebi alabaço e biandar. Porque o Senhor contemplou cada lágrima que foi derramada sobre esse lugar. Xarabalabaçu e biandai choquerebi alamanda. Porque vai voltar, pastor Zang, vai voltar. Lamandoria bialabaçu e biandar. E o Senhor diz, filho, e quando voltar, xaramalá, suibiandá, rabaçui, querebiandá e chorebiandá. Eu preciso entregar, mas o Espírito Santo de Deus ainda está me impulsionando. Ramai, eu queria me alabaçui, biandai, lamandai, eu queria me alamandar. Ei, irmã, aquela irmã que está lá na porta. Ei, querida, Deus vai te levar por muitos lugares, filha. O que o Senhor colocou sobre o teu coração, sobre esse altar, era algo que eu estava meditando nessa tarde. E quando você estava aqui na frente, eu vi uma multidão na Massuibiandá. Há uma multidão lá fora que precisa entrar. E o Senhor vai usar a sua vida. Lamato querebi alabassuibiandá. Mas sabe o que eu vejo sobre a sua, ao redor da sua casa, sobre o seu lugar de habitação? Deus me mostra algumas correntes, alguns impedimentos que estão rondando lá, para não cumprir a promessa que Ele tem sobre a tua vida, para te levar aonde você estava um dia. Mas hoje Lamassuíbe andará. Ele está quebrando toda a corrente, todo mal, toda a maldição que foi lançada sobre a tua casa, sobre a tua família. Ai, Tcholabassuíbe andará. Xarabalabassuíbe andará. Muitos disseram, não, ela não vai se levantar. Lamato querebialá. Mas é Ele quem vela por ti, filha. Se prepare, filha. Nasso querebi andará. Eu não sei se você já prega, se você já vai por muitos lugares, mas medite nessa palavra dia e noite, porque ela será revelada sobre o teu coração. Assim te diz o Senhor. Pastor Zang, Lamassuíbe andar.